As 95 teses afixadas por Martinho Lutero, na Abadia de Westminster, a 31 de outubro de 1517, fundamentalmente contra o comércio das indulgências. Movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, discutir-se-á em Wittenberg, sob a presidência do reverendo Martinho Lutero, o que segue. Aqueles que não puderem estar presentes para tratarem o assunto verbalmente conosco, o poderão fazer por escrito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tese 1. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos e, etc., certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo e ininterrupto arrependimento. Tese 2. E essa expressão não pode, e não deve ser, interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação, a cargo dos sacerdotes. Tese 3. Todavia, não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda sorte de mortificação da carne. Tese 4. Assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada para a vida eterna. Tese 5. O Papa não quer, e não pode dispensar de outras penas, além das que impôs ao seu alvitre, ou em acordo com os cânones, que são estatutos papais. Tese 6. O Papa não pode perdoar dívida, se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então o faz nos casos que lhe foram reservados. Nestes casos, se desprezados, a dívida em absoluto deixaria de ser anulada ou perdoada. Tese 7. Deus a ninguém perdoa a dívida, sem que ao mesmo tempo subordine, em sincera humildade, ao ministro, seu substituto. Tese 8. Cânones poenitentiales, que são as ordenanças de prescrição da maneira em que se deve confessar e expiar, apenas são impostos aos vivos, e, de acordo com as mesmas ordenanças, não dizem respeito aos moribundos. Tese 9. Eis porque o Espírito Santo nos faz bem, mediante o Papa, excluindo este de todos os seus decretos ou direitos, o artigo da morte e da necessidade suprema. Tese 10. Procedem desajuizadamente e mal os sacerdotes que reservam e impõem aos moribundos penitências canônicas ou para o purgatório, a fim de ali serem cumpridas. Tese 11. Este joio, que é o de transformar a penitência e satisfação, prevista pelos cânones ou estatutos, em penitência ou penas do purgatório, foi semeado enquanto os bispos dormiam. Tese 12. Outrora canônica poenai, ou seja, penitência e satisfação por pecados cometidos, eram impostos, não depois, mas antes da absolvição, com a finalidade de provar a sinceridade do arrependimento e do pesar. Tese 13. Os moribundos tudo satisfazem com a sua morte e estão mortos para o direito canônico, sendo, portanto, dispensados, com justiça, de sua imposição. Tese 14. Piedade ou amor imperfeitos da parte daquele que se acha às portas da morte, necessariamente resultam em grande temor, logo, quanto menos o amor, tanto maior o temor. Tese 15. Este temor e espanto em si, tão só, sem nos referirmos a outras coisas, basta para causar o tormento e o horror do purgatório, pois se avizinham da angústia do desespero. Tese 16. Inferno, purgatório e céu parecem ser tão diferentes quanto são um do outro o desespero completo, incompleto ou quase desespero e certeza. Tese 17. Parece que assim como no purgatório diminuem a angústia e o espanto das almas, também deve crescer e aumentar o amor. Tese 18. Bem assim parece não ter sido provado, nem por boas razões e nem pela Escritura, que as almas do purgatório se encontram fora da possibilidade do mérito ou do crescimento no amor. Tese 19. Parece ainda não ter sido provado que todas as almas do purgatório tenham certeza de sua salvação e não receiem mais por ela, não obstante nós termos esta certeza. Tese 20. Por isso o Papa não quer dizer e nem compreender com as palavras perdão plenário de todas as penas, o perdão de todo tormento, mas tão só as penas por ele impostas. Tese 21. Eis porque erram os apregoadores de indulgências ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante a indulgência do Papa. Tese 22. Com efeito, o Papa nenhuma pena dispensa às almas do purgatório das que, segundo os cânones da Igreja, deviam ter expiado e pago na presente vida. Tese 23. Verdade é que se houver qualquer perdão plenário das penas, este apenas será dado aos mais perfeitos, que são muito poucos. Tese 24. Logo,
A maioria do povo é ludibriado com as pomposas promessas do indistinto perdão, impressionando-se o homem singelo com as penas pagas. Tese 25. Exatamente o mesmo poder geral que o Papa tem sobre o purgatório, qualquer bispo tem no seu bispado e na sua paróquia, quer de modo especial e quer para com os seus, em particular. Tese 26. O Papa faz muito bem em não conceder o perdão às almas em virtude do poder das chaves, coisa que não possui, mas pela ajuda em forma de intercessão. Tese 27. Pregam futilidades humanas quantos alegam que, no momento em que a moeda sua cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Tese 28. Certo é que, no momento em que a moeda sua na caixa, vem o lucro, e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da Igreja, tão só, correspondem à vontade e ao agrado de Deus. Tese 29. E quem sabe, se todas as almas do purgatório querem ser libertadas, quando há quem diga o que sucedeu com São Severino e Pascoal. Tese 30. Ninguém tem certeza da suficiência do arrependimento e pesar verdadeiros, muito menos certeza pode ter de haver alcançado pleno perdão dos seus pecados. Tese 31. Tão raro como existe alguém que possui arrependimento e pesar verdadeiros, tão raro também é aquele que verdadeiramente alcança indulgência, sendo bem poucos os que se encontram. Tese 32. Irão para o diabo, juntamente com os seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. Tese 33. Há que acautelar-se muito e ter cuidado daqueles que dizem: a indulgência do Papa é a mais sublime e mais preciosa graça ou dádiva de Deus, pela qual o homem é reconciliado com Deus. Tese 34. Tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória, estipulada por homens. Tese 35. Ensinam de maneira ímpia. Quantos alegam que aqueles que querem livrar almas do purgatório ou adquirir breves de confissão não necessitam de arrependimento e pesar. Tese 36. Todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence mesmo sem breve de indulgência. Tese 37. Todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem breve de indulgência. Tese 38. Entretanto, se não devem desprezar o perdão e a distribuição deste pelo Papa, pois, conforme declarei, o seu perdão consiste numa declaração do perdão divino. Tese 39. É extremamente difícil, mesmo para os mais doutos teólogos, exaltar diante do povo ao mesmo tempo a grande riqueza da indulgência e, ao contrário, o verdadeiro arrependimento e pesar. Tese 40. O verdadeiro arrependimento e pesar buscam e amam o castigo, mas a profusão da indulgência livra das penas e faz com que se as aborreça, pelo menos quando há oportunidade para tanto. Tese 41. É necessário pregar cautelosamente sobre a indulgência papal, para que o homem singelo não julgue erradamente ser a indulgência preferível às demais obras de caridade ou melhor do que elas. Tese 42. Deve-se ensinar aos cristãos, não ser pensamento e opinião do Papa que a aquisição de indulgências de alguma maneira possa ser comparada com qualquer obra de caridade. Tese 43. Deve-se ensinar aos cristãos, proceder melhor quem dá aos pobres ou empresta ao necessitado do que os que compram indulgência. Tese 44. É que pela obra de caridade cresce o amor ao próximo e o homem torna-se mais piedoso. Pelas indulgências, porém, não se torna melhor senão mais seguro e livre da pena. Tese 45. Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade, e a despeito disto gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgência do Papa, mas desafia a ira de Deus. Tese 46. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem fartura, fiquem com o necessário para casa e de maneira nenhuma o esbanjem com indulgências. Tese 47. Deve-se ensinar aos cristãos ser a compra de indulgência livre e não ordenada. Tese 48. Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa precisa conceder mais indulgências, necessita mais de uma oração fervorosa do que de dinheiro. Tese 49. Deve-se ensinar aos cristãos serem muito boas as indulgências do Papa enquanto o homem não confiar nelas, mas muito prejudiciais quando, em consequência delas, se perde o temor de Deus. Tese 50. Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgência, preferiria ver a Basílica de São Pedro ser reduzida a cinzas a ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Tese 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por um dever seu,
preferiria distribuir o seu dinheiro aos que em geral são despojados do dinheiro pelos apregoadores de indulgência, vendendo, se necessário, a própria Basílica de São Pedro. Tese 52. Esperar ser salvo mediante breves de indulgência é vaidade e mentira, mesmo se o comissário de indulgências e o próprio Papa oferecessem sua alma como garantia. Tese 53. São inimigos de Cristo e do Papa quantos, por causa da prédica de indulgências, proíbem a palavra de Deus nas demais igrejas. Tese 54. Comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando, no mesmo sermão, se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que à pregação da palavra do Senhor. Tese 55. A intenção do Papa não pode ser outra do que o celebrar a indulgência, que é a coisa menor, com um toque de sino, uma pompa, uma cerimônia, enquanto o Evangelho, que é o essencial, importa a ser anunciado mediante 100 toques de sino, centenas de pompas e solenidades. Tese 56. Os tesouros da Igreja, dos quais o Papa tira e distribui as indulgências, não são bastante mencionados e nem suficientemente conhecidos na Igreja de Cristo. Tese 57. É evidente que não são bens temporais, porquanto muitos pregadores não os distribuem com facilidade, antes os ajuntam. Tese 58. Também não são os merecimentos de Cristo e dos santos, porquanto estes sempre são suficientes, e, independente do Papa, operam graça do homem interior e são a cruz, a morte e o inferno do homem exterior. Tese 59. São Lourenço chama aos pobres, os quais são membros da Igreja, tesouros da Igreja, mas no sentido em que a palavra era usada na sua época. Tese 60. Afirmamos com boa razão, sem temeridade ou leviandade, que estes tesouros são as chaves da Igreja, que lhe foram dadas pelo merecimento de Cristo. Tese 61. Evidente é que, para o perdão das penas e para a absolvição em determinados casos, o poder do Papa por si só basta. Tese 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Tese 63. Este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. Tese 64. Enquanto isso o tesouro das indulgências é notoriamente o mais apreciado, porque faz com que os últimos sejam os primeiros. Tese 65. Por essa razão os tesouros evangélicos foram outrora as redes com que se apanhavam os ricos e abastados. Tese 66. Os tesouros das indulgências, porém, são as redes com que hoje se apanham as riquezas dos homens. Tese 67. As indulgências, apregoadas pelos seus vendedores como a mais sublime graça, de certo assim são consideradas porque eles trazem grandes proventos. Tese 68. Nem por isso semelhante indulgência é a mais ínfima graça, comparada com a graça de Deus e a piedade da cruz. Tese 69. Os bispos e os sacerdotes são obrigados a receber os comissários das indulgências apostólicas com toda a reverência. Tese 70. Entretanto tem muito maior dever de conservar abertos os olhos e ouvidos, para que estes comissários, em vez de cumprirem as ordens recebidas do Papa, não apregoem os seus próprios sonhos. Tese 71. Quem levanta sua voz contra a verdade das indulgências papais é excomungado e maldito. Tese 72. Aquele, porém, que se insurgir contra as palavras insolentes e arrogantes dos apregoadores de indulgências, seja abençoado. Tese 73. Da mesma maneira em que o Papa usa de justiça ao fulminar com a excomunhão aos que em prejuízo do comércio de indulgências procedem astuciosamente. Tese 74. Muito mais deseja atingir com o desfavor e a excomunhão aqueles que, sob pretexto de indulgências, prejudicam a santa caridade e a verdade pela sua maneira de agirem. Tese 75. Considerar a indulgência do Papa tão poderosa, a ponto de absolver alguém dos pecados, mesmo que, coisa impossível de se expressar, tivesse deflorado a Mãe de Deus, significa ser doente mental. Tese 76. Bem ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa nem mesmo pode anular o menor pecado venial no que diz respeito à culpa que representa. Tese 77. Afirmar que nem mesmo o apóstolo Pedro, se no momento fosse Papa, poderia dispensar maior indulgência, constitui insulto contra Pedro e o Papa. Tese 78. Dizemos, ao contrário, que o atual Papa, e todos os que o sucederam, é detentor de muito maior indulgência, isto é, o Evangelho, dom de curar, etc., de acordo com o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 6 a 9. Tese 79. É blasfêmia dizer que a cruz com armas do Papa,
insignemente erguida, equivale à cruz de Cristo. Tese 80. Os bispos, padres e teólogos que consentem em semelhante linguagem diante do povo, terão de prestar contas desta atitude. Tese 81. Semelhante pregação, a enaltecer atrevida e insolentemente a indulgência, torna difícil até homens doutos defenderem a honra e dignidade do Papa contra a calúnia e as perguntas mordazes e astutas dos leigos. Tese 82. Haja vista exemplo como este, porque o Papa não livra de uma só vez todas as almas do purgatório, movido pela Santíssima Caridade e considerando a mais premente necessidade das mesmas, havendo santa razão para tanto, quando, em troca de vil dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, livre inúmeras delas, logo por motivo bastante infundado. Tese 83. Outro sim, porque continuam as exéquias e missas de ano em sufrágio das almas dos defuntos e não se devolve o dinheiro recebido para esse fim ou não se permite os doadores busquem de novo os benefícios ou prebendas oferecidos em favor dos mortos, quando já não é justo continuar a rezar pelos que se acham remidos. Tese 84. Do mesmo modo, que nova santidade de Deus e do Papa é esta, a consentir um ímpio inimigo resgate uma alma piedosa e agradável a Deus por amor ao dinheiro e não livrar esta mesma alma piedosa e amada por Deus do seu tormento por amor espontâneo e sem paga. Tese 85. Do mesmo modo, porque os cânones penitenciais, de fato e por desuso já há muito revogados e mortos, ainda assim são redimidos com dinheiro, pela concessão de indulgências, como se ainda estivessem em pleno vigor. Tese 86. Do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna é maior do que a de qualquer creso, não prefere construir a Basílica de São Pedro de seu próprio bolso em vez de o fazer com o dinheiro de cristãos pobres. Tese 87. Do mesmo modo, que perdoa ou concede o Papa pela sua indulgência àqueles que pelo arrependimento completo têm direito ao perdão ou indulgência plenária. Tese 88. Afinal, que benefício maior poderia receber a Igreja se o Papa, que atualmente o faz uma vez ao dia, 100 vezes ao dia concedesse aos fiéis este perdão a título gratuito? Tese 89. Visto o Papa avisar mais a salvação das almas mediante a indulgência do que o dinheiro, por que razão revogue os breves de indulgência outrora por ele concedidos, quando tem sempre as mesmas virtudes? Tese 90. Desfazer estes argumentos muito sutis dos leigos, recorrendo apenas à força e não por razões sólidas apresentadas, significa expor a Igreja e o Papa ao escárnio dos inimigos e desgraçar os cristãos. Tese 91. Se, portanto, a indulgência fosse apregoada no espírito e sentido do Papa, estas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. Tese 92. Fora, pois, com todos estes pregadores que dizem à Igreja de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. Tese 93. Abençoados, porém, sejam todos os pregadores que dizem à Igreja de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. Tese 94. Admoeste-se os cristãos a que se empenhem em seguir seu cabeça, Cristo, através da cruz, da morte e do inferno. Tese 95. E desta maneira mais esperem entrar no reino dos céus por muitas aflições do que confiando em promessas de paz infundadas. Se você gostou, ajude nosso canal dando um like nesse vídeo e assinando nosso canal. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente.